Bom dia, irmãos. As crianças estão liberadas para o culto infantil. Hoje é as duas faixas etárias menor, do 0 a 3 e dos 4 ao 7. Os maiores não tem, né? Os maiores permanecem hoje no culto. Irmãos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqui na nossa igreja nós temos um compromisso com a pregação da palavra de Deus, né? O slogan da nossa igreja, uma igreja centrada na pregação da palavra. Então, nós vamos aqui estudar a palavra. Você não vai ouvir uma palestra motivacional, você não vai ouvir a opinião de uma pessoa. A ideia é que a gente leia junto o texto bíblico e aprenda juntos do texto bíblico. A minha função aqui é ser um facilitador, ser alguém que vai explicar em detalhes, vai aplicar o texto a vocês, mas eu espero que cada um possa abrir a sua Bíblia, acompanhar o texto e ter um senso crítico, de poder olhar para aquilo que as Escrituras dizem e poder concordar ou não. Isso que o pastor falou faz sentido, realmente está aqui no texto. Ou se não, dizer, não, eu não acho que não é isso que está explicando aqui. É importante que cada um de nós possa fazer isso sempre. Ler o texto bíblico junto, acompanhar e poder questionar. Realmente é isso que está falando. Eu estou vendo que tudo aquilo que o pastor está dizendo está saindo do texto. Se não for, rejeite. Se você disser assim, olha, não, eu não concordo, o texto não está dizendo isso, rejeite. A Bíblia deve ser sempre o árbitro entre nós. Nós devemos sempre confiar apenas na palavra, porque a palavra é inerrante. Então nós aqui fazemos pregação expositiva sequencial. O que significa? Que nós abrimos um texto, um livro das Escrituras, e nós passamos a analisá-lo desde o primeiro versículo até o seu final. E no momento nós estamos vendo o livro de Atos. Nós começamos a pregação do livro de Atos lá em Atos 1, verso 1, e já estamos em Atos 8, dos versos 1 a 4. Esse é o texto que nós faremos hoje, a leitura e a análise dele. Então você abra a sua Bíblia neste texto e mantenha ela aberta, porque nós vamos olhar cada versículo aqui, vamos passear em alguns outros textos também, para que você possa fazer isso, acompanhar a leitura, fazer uma análise crítica acerca daquilo que está sendo dito e especialmente focado naquilo que a palavra nos revela. Então, para fazer uma breve introdução aqui sobre o assunto, até porque a gente não pode tratar cada texto de maneira isolada, há 2 semanas atrás, eu trouxe aqui uma meditação acerca da notícia mais importante de todas. Qual é a notícia que mais impacta a história da humanidade? A notícia mais relevante que há e que já existiu. E aí nós falamos aqui que, certamente, a notícia mais impactante da história da humanidade é saber de um homem que morreu e ressuscitou. Quem não gostaria de saber de alguém que voltou dos mortos e que veio contar para nós como também vencer a morte e ressuscitar? Muita gente diz, eu só creria em vida eterna se alguém voltasse dos mortos. Mas, irmãos, na história da humanidade tem uma pessoa que voltou dos mortos e nos contou o que aconteceu lá. A Bíblia diz que Jesus ressurreto passou 40 dias depois da sua morte. Depois que ele ressuscitou, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos. Nós vimos lá no primeiro capítulo de Atos, ensinando a eles tudo o que havia relacionado com o reino de Deus. Com um reino que o Senhor disse que um dia instaurará neste mundo, do qual Jesus, o Messias, reinará sobre todos. Jesus veio e nos ensinou todas essas coisas. Agora tente se colocar no lugar destes primeiros discípulos. Imagine se você estivesse lá presente neste período de 40 dias em que Jesus esteve lá ressurreto, ensinando. Imagina você ser um daqueles que viu com os próprios olhos, que tocou nesse Jesus, que escutou tudo aquilo que ele estava lá ensinando. Imagine você ali. E aí Jesus, durante esse tempo, ele diz, olha, a função de vocês agora é ir em todos os lugares e espalhar essa notícia. Eu quero que vocês que viram, que ouviram, que me tocaram, saiam daqui, contem para as pessoas tudo isso. Porque se elas não souberem, elas não terão acesso a essa notícia maravilhosa.
ao caminho que há para a vida eterna. Irmãos, se nós fôssemos um destes, certamente o nosso coração pulsaria. Nós estaríamos lá extremamente animados. Nossa, eu quero logo poder contar isso. Eu quero logo poder ir para a casa dos meus parentes, dos meus vizinhos e anunciar tudo aquilo que eu vi, que eu aprendi. Certamente foi essa a postura dos primeiros discípulos, certamente foi esse o sentimento deles naquele momento. Mas, por outro lado, imagine se essa mensagem maravilhosa, se esse testemunho incrível de alguém que voltou dos mortos, ficasse retido ali naquele grupinho. Imagina se os apóstolos, os demais discípulos, eles pegassem aquela informação e guardassem para um grupinho privilegiado de pessoas e não contassem aos outros. Imagina se o evangelho ficasse apenas ali em Jerusalém, naquela cidade onde tudo aquilo aconteceu. Imagine se a salvação de alguém dependesse ir até lá para saber da notícia. Você tem que fazer uma viagem até Jerusalém, porque lá tem um grupinho que se tranca numa casa, e lá eles só contam para algumas pessoas. Seria algo terrível. Provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Pouco antes de ser levado aos céus, Jesus deu essa ordem aos discípulos. Eles deveriam ir a todos os lugares e deveriam anunciar tudo aquilo que eles viram e o ouviram. O evangelho, as boas notícias, é isso que significa a palavra evangelho, boas novas. As boas notícias sobre um homem que morreu e ressuscitou. Essa boa notícia deveria ser compartilhada em todos os locais. Jesus diz, vão até os confins da terra. Espalhem sobre mim. Falem a todos sobre a minha pessoa. Mas, irmãos, como nós vemos aqui no livro de Atos, parece que essa igreja inicial, esses primeiros discípulos ali que se reuniram em Jerusalém, onde tudo aconteceu, eles passaram ali por um período de franco crescimento. Lembra nos primeiros capítulos, nós temos lá 100 e poucos discípulos. Aí Pedro faz uma grande pregação diante de todo o povo que estava reunido para a festa de Pentecostes lá em Jerusalém, estavam milhares de pessoas lá presentes, e Pedro prega cheio do Espírito e fala sobre o Messias que morreu e ressuscitou, e lá diz que milhares de pessoas se converteram. A igreja passa de uma centena para cerca de 5.000 ou mais pessoas, dependendo se a gente inclui mulheres, crianças, enfim. Nós temos de uma centena para milhares. E parece, irmãos, que dentro desse cenário de crescimento rápido, naquele local, os discípulos, eles meio que se acomodaram dentro dessa situação ali. Eles haviam deixado em segundo plano a ordem que Deus havia dado antes. Vão a todos os lugares. Espalhem essa boa notícia para todos. Parece, pelo decorrer do texto, que a semente do evangelho, ela estava sendo semeada só num lugar. Somente num local. E aí, diante disso, o que Deus precisou fazer? Intervir. Interferir nisso. Deus precisou providenciar uma maneira para que essa semente do evangelho fosse, então, lançada sobre o mundo todo. E o texto que nós temos hoje diante de nós nos mostra a maneira como Deus agiu nesse sentido. O que Deus fez para que a semente do evangelho não fosse pregada, lançada sobre só um solo, mas sobre o solo do mundo todo. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, em Atos 8, nós faremos a leitura dos versos 1 a 4. Acompanhem comigo a leitura do texto. E Saulo consentia na morte de Estevão. Isso aqui está falando relação do capítulo anterior, que encerra com a morte de Estevão, um discípulo de Jesus que foi morto por pregar o evangelho. Os religiosos mataram Estevão porque ele anunciava a mensagem do Jesus que ressuscitou, do Messias que morreu e ressuscitou. E diz aqui que um homem chamado Saulo consentiu com tudo isso. Depois nós vamos saber quem é esse Saulo aqui. O texto prossegue. Naquele dia,
no mesmo dia em que tudo isso acontece, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, o texto que nós temos aqui marca o momento em que o evangelho, o testemunho dos apóstolos sobre Jesus, sobre o Messias que morreu e ressuscitou, passa a ser pregado em outros lugares fora de Jerusalém. A semente do evangelho passa, a partir de agora, a ser espalhada por diversos locais. E de acordo com o texto aqui, a semente do evangelho passou a ser espalhada porque Deus agiu. Deus agiu aqui. E Deus usou, em primeiro lugar, a rejeição para isso. A morte de Estevão faz parte de um evento marcante no desenrolar do plano da redenção. Deus tem um plano para salvar os homens. É chamado na Bíblia de o plano redentor de Deus. Assim como Jesus, no julgamento que ele sofre diante de Pilatos, onde os israelitas, eles se reúnem lá no julgamento, e aí Pilatos, ele oferece 2 prisioneiros, onde um deles poderia ser solto. Vocês lembram dessa história? Barrabás ou Jesus? Qual vocês querem que seja solto? E aí o povo, influenciado pelos seus líderes, o que eles gritam? Solte Barrabás. E aí Pilatos diz, mas o que faremos então com esse Jesus? E aí o povo grita, crucifica-o. Crucifica-o. Mate este homem. Ali é um momento que marca a rejeição do povo israelita a Jesus. Agora, neste momento, que não é muito distante dos eventos da morte de Jesus, que nós temos com Estevão, este julgamento de Estevão, a sua morte violenta, também marcou a rejeição dos israelitas. Contra quem? Contra Estevão? Não. Contra o testemunho apostólico de que Jesus ressuscitou. Então esse momento é como se eles rejeitassem pela segunda vez Jesus como seu Messias. Eles então rejeitam mais uma vez Jesus como seu rei, como aquele que vem para reinar sobre ele. E talvez você esteja se perguntando, mas de que forma que a rejeição do povo de Israel pode contribuir com o plano da salvação? Como que Deus poderia agir nesse sentido para que o evangelho fosse espalhado? Irmãos, para nós entendermos um pouco melhor sobre isso, é preciso relembrar algumas informações. Primeiro, é preciso lembrar de uma instrução bem específica que Jesus deu aos seus apóstolos quando Jesus enviou os 12 para o primeiro evento missionário. Primeira vez que Jesus mandou os 12 para pregar sobre ele, para falar sobre ele. Isso está lá em Mateus 10. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho o texto. Mateus 10, nos versos 5 a 6, o texto diz lá que Jesus enviou os 12 para pregar sobre ele, e ele fala o seguinte, olha só que curioso. Jesus diz assim, não tomem o caminho que leva aos gentios. Gentil, irmão, é todo aquele que não é do povo de Israel, faz parte das outras nações. Jesus diz, olha, não vão para onde moram os das outras nações. Nem entrem na cidade dos samaritanos, que era um outro povo que morava ali junto, que havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos, israelitas e samaritanos. Mas deem preferência, Jesus diz. Olha, Jesus está mandando eles para pregar sobre Jesus. E Jesus diz assim, olha, não vão para os gentios. Não vão nos samaritanos, mas deem preferência. Procurem as ovelhas perdidas de Israel. Diz, olha, vá primeiro pregar sobre o povo de Israel, para o povo de Israel. Não vão neste momento aos outros. Preguem primeiro a eles. E essa instrução que Jesus dá, ela é no início do seu ministério. Jesus ainda não passou pela morte, ele está lá. É o início do ministério público de Jesus neste mundo. E a ordem é bem específica. Preguem as boas notícias só para os israelitas.
E aí, depois destes eventos que ocorrem no Evangelho, depois da crucificação, da ressurreição, Jesus, ele esteve, então, com os seus discípulos mais uma vez, e a instrução que ele dá é outra em sua abrangência. Vocês lembram da grande comissão de Mateus 28? Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus agora, depois de ressurreto, ele diz, olha, vão para todos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardarem os meus mandamentos. Jesus diz, vão a todos. Depois, em Atos 1:8, nós temos de novo Jesus repetindo essa mesma comissão. Jesus diz, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Jesus agora diz, vão a todos. E eu acredito, irmãos, que aqueles que receberam, que viram, que ouviram Jesus, que estiveram com Jesus ressurreto, naturalmente eles iriam dar o seu testemunho primeiro aos de casa. Eles eram israelitas. Os apóstolos eram israelitas. Na sua grande maioria, os discípulos, os primeiros 100 e poucos, eram do povo de Israel. Eles naturalmente contariam aquela notícia para quem? Para os mais próximos. Mas depois, eles precisariam se organizar para ir aos outros povos, para ir para as outras nações, para ir aos confins da terra. Só que vemos o livro de Atos até aqui, até o capítulo 7. Vemos os apóstolos e os discípulos sendo rejeitados nas sinagogas, que era onde os judeus se reuniam. Vemos os judeus, os discípulos, sofrendo perseguição no templo. Nós vemos Pedro já sendo preso com João. Nós vemos ordens para que eles parassem de falar de Jesus. E mesmo diante dessa rejeição, mesmo diante do povo de Israel, das autoridades israelitas não quererem ouvir sobre Jesus, o Messias que ressuscitou, parece que eles ainda estavam insistindo naquele lugar e não estavam fazendo nada para sair dali. E aí então, Deus providencia algo para que os cristãos cumprissem com a sua obrigação. E, irmãos, isso culmina na morte de Estevão. Nós falamos na semana passada. Estevão, ele vê Jesus no momento da sua morte, ele tem uma visão, Jesus de pé, e Jesus não impede a sua morte. Ele simplesmente está lá como que recebendo a alma de Estevão. Jesus poderia impedir ali? Poderia, irmãos. Mas Jesus não impede aquilo. Então nós vemos que isso é uma vontade de Deus, e muitas vezes isso parece ser duro para nós. Da mesma forma, irmãos, que a crucificação de Jesus foi vontade de Deus. Mas é algo que aos nossos olhos é terrível, mas que providencia algo maravilhoso. Estevão estava salvo. Eternamente salvo. Mas quantas pessoas não foram alcançadas depois disso? Que talvez não seriam se aquilo não tivesse ocorrido. Esse é o ponto. E talvez, irmãos, por nós não sermos israelitas, eu digo, nós não temos familiaridade com o Antigo Testamento. Nós cristãos do Ocidente, nós conhecemos muito pouco do Antigo. E pode ocorrer aqui de nós não darmos muita importância a essa rejeição do povo de Israel. Nós podemos não passar despercebido ao fato da rejeição daqueles que Deus enviou o evangelho primeiramente para eles. Jesus disse, vão primeiro e preguem aos israelitas. Deus tem desde a eternidade um plano para nos salvar. E esse plano, ele entra na história por meio de um povo. Um povo específico. Um povo que Deus escolhe. Os descendentes físicos de Abraão. Os descendentes físicos de Isaac. E depois os descendentes físicos de Jacó, que tem o seu nome alterado para Israel.
Lembram? Deus diz, olha, agora não serás mais chamado Jacó. Teu nome a partir de agora é Israel. Daí vem o termo israelitas, povo de Israel, descendentes físicos de Jacó. E por meio desta linhagem dos filhos, dos descendentes de Jacó, de Israel, viria o Salvador. Deus diz, olha, ele será um filho de Davi, um descendente de Jacó e um descendente de Davi. E ele vai assumir o trono e será um rei eterno, um rei redentor. E esse rei redentor viria com uma missão. E essa missão traria no seu devido tempo bênção para todos os povos. Ele viria por meio de Israel, mas a vida dele abençoaria a todos. O Messias vem dos judeus. E primeiramente a mensagem deveria ser proclamada dentro deste povo judeu, escolhido por Deus. Mas depois essa mensagem atingiria a todos. Então nós não podemos negar que há na Bíblia uma prioridade do qual as boas notícias deveriam ser pregue aos israelitas e só depois aos outros povos. Paulo, ele nos mostra esse entendimento bem claro na carta aos Romanos, onde ele escreve no capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do evangelho, ele diz. Não me envergonho dessa mensagem do Messias que morreu e ressuscitou, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, essa mensagem é capaz de salvar você, a mim, qualquer um. E ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Ele usa aqui grego como um sinônimo para gentil, para pessoas de todos os outros povos. Ou seja, primeiro o evangelho foi pregado ao judeu. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não o receberam. E aí então, por causa da rejeição do povo judeu, a pregação passou a ser levada a todos os outros povos. Deus usou a rejeição desse povo para que a mensagem chegasse a nós. Quis o Senhor que o seu povo rejeitasse a ele. É incrível isso. Deus quis que isso acontecesse. Deus é soberano. Ele está no controle de todos os eventos deste mundo. E aí talvez a pergunta que brote dentro dessa realidade de que o povo que Deus fez aliança no passado o rejeitou, talvez a gente pense, mas se o judeu rejeitou então a Jesus, rejeitou a Deus, será que ele foi definitivamente e igualmente rejeitado por Deus? Irmãos, essa é uma pergunta que permeia a história. Permeia a história. Na teologia isso é debatido. A rejeição de Israel significa que Deus também rejeitou a eles? E eu vou aproveitar que o pastor Adriano está de férias ainda e vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos. O pastor Adriano expõe o livro de Romanos, né? Então, já que ele não está aqui para me corrigir, para dizer que eu estou explicando errado, eu vou aproveitar isso. E abra em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Para que você possa acompanhar aquilo que Paulo fala sobre esse mesmo assunto. E como isso é curioso, irmãos. Porque nós vamos ler a explicação teológica acerca da rejeição dos israelitas da boca daquele que está ali no texto perseguindo a igreja, Saulo. Que nós lemos em Atos, Saulo é esse Paulo aqui que nós estamos abrindo. Saulo de Tarso, na sequência do livro de Atos, nós veremos a sua conversão e ele se transforma em Paulo. Então aquele homem que nós estamos lendo em Atos, perseguindo a igreja, está agora nos ensinando acerca dos planos de Deus para nós. E isso é maravilhoso. Irmãos, reparem que na primeira pergunta que Paulo faz aqui, que é uma pergunta retórica, ele faz a pergunta para ele mesmo poder responder, ele fala exatamente sobre este assunto. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Irmãos, a dúvida era a mesma. Já que Israel não quer ouvir sobre Jesus,
Significa que Deus rejeitou o povo de Israel? É isso que Paulo está perguntando. Será que então Deus rejeitou o seu povo? E qual é a resposta direta e imediata que ele dá? De modo nenhum. De modo nenhum, ele diz. E no versículo 2 ele ainda reforça, olha ali. Deus não rejeitou o seu povo, aquele a quem de antemão conheceu. E aqui, irmãos, conheceu no texto diz respeito a um relacionamento. É a mesma palavra que nós vamos ver no Novo Testamento sendo usada para dizer que José não conheceu Maria antes do nascimento de Jesus. É a ideia de um amor relacional, de intimidade. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão ele amou. Ele se relacionou. Ele tem intimidade. E aí, pule para o verso 11. E aí ele diz, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, ele diz mais uma vez. Mas pela transgressão deles, o que aconteceu? A salvação chegou ao gentio. Deus tinha um plano. Depois que eles rejeitaram, a salvação foi levada até os outros povos. E aí olha o que ele vai dizer agora lá no final, nos versos 25 a 27. Olha só, ele diz ali, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ele está dando propósito. Ele diz, olha, veio uma rejeição que Deus quis que acontecesse, mas ela não é para sempre. É até que o último gentio seja salvo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que Paulo está nos explicando, e aí você já pode voltar para Atos, que depois nós vamos para lá. O que Paulo está nos explicando, que a rejeição do povo de Israel não escapou do controle soberano de Deus. Paulo está dizendo que tudo isso, tudo aquilo que nós estamos vendo no livro de Atos, fez parte do plano redentor de Deus para que a mensagem do evangelho alcançasse as nações, para que a salvação chegasse ao gentio, para espalhar a semente do evangelho pelo mundo. Mas segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, isso não significa que Deus rejeitou definitivamente aquele povo. Um povo que Deus fez alianças no passado, que entregou promessas que são incondicionais. Paulo está dizendo que Israel continua amado por Deus. E chegará um dia, quando o último gentil for salvo, eu brinco com os irmãos do curso de teologia que eu adoraria saber o nome desse último. Eu quero conhecer quem foi o último. Que homem de sorte. Né? O último alcançado dos gentios. Quando o último for salvo, Deus se voltará novamente para Israel e cumprirá com todas as promessas que foram entregues para este povo e que ainda aguardam o seu cumprimento. Então o que nós vemos aqui é que a rejeição de Israel foi o primeiro ato presente aqui de Deus. Deus usando isso para espalhar a mensagem do evangelho para o mundo todo. Esse foi o primeiro ação de Deus aqui. O segundo evento importante, que vai contribuir com isso, para que a semente do evangelho fosse espalhada, é a perseguição. Irmãos, esse é o assunto principal dos versos 1 a 3 ali de Atos 8. A grande perseguição que os cristãos sofreram após a morte de Estevão. E que tinha em uma pessoa a figura do líder dessa cruzada para silenciar a pregação dos apóstolos, que é Saulo. Nós encontramos aqui neste homem chamado Saulo, o inimigo público número 1 da igreja primitiva. Um homem hostil, que odiava Cristo, que odiava a igreja. Um homem dominado pelo ímpeto de destruir, de erradicar o cristianismo da face da terra. Basta nós olharmos o que diz o verso 3 ali de Atos. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ou seja,
Lucas, que é o autor de Atos, ele nos informa que Saulo, ele não só consentiu com o assassinato de Estevão, que era um homem inocente, mas ele agiu ativamente, causando estragos na igreja daquele tempo. Talvez por tudo isso, mais tarde nós já vamos conhecê-lo pelo nome de Paulo. Ele tenha dito o seguinte, lá em 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É esse homem aqui que está falando isso, tá, irmãos? É esse Saulo aqui, que queria destruir a igreja. Ele está dizendo que essa palavra é fiel. Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E aí ele diz, dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior. Talvez por conta desse passado aqui. Paulo ele viu, não tem ninguém com mais pecado do que eu neste mundo. Porque olha o que eu fiz contra a igreja do Senhor. Então Saulo aqui, ele é o líder dessa grande perseguição que se inicia. E que tem como objetivo silenciar o evangelho. E essa perseguição, o texto diz, nos força milhares de cristãos a se espalharem, a se dispersarem pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os apóstolos decidem permanecer em Jerusalém. E possivelmente porque ali ainda era o centro da igreja naquele momento. Eles continuaram confiando em Deus, possivelmente permaneceram ali para tentar ainda encorajar alguns poucos que tiveram que ficar, e que passariam pelos maiores sofrimentos. Mas é dentro desse contexto que a perseguição ocorre. E na Bíblia é chamado esse evento de diáspora. É a dispersão dos cristãos em diversas localidades. E por que é importante saber que é dado este nome, a diáspora? Porque você tem duas epístolas que foram escritas de autores para encorajar essas pessoas. A epístola de Tiago e a primeira epístola de Pedro. Se você ler os primeiros versículos das duas epístolas, tanto Tiago quanto Pedro, eles escrevem saudações, e eles dizem, Tiago, na sua carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Ele escreve para esses irmãos que tiveram que se espalhar e que sofriam por isso. Primeiro a Pedro, Pedro também diz isso, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Então essas duas cartas foram escritas para essas pessoas, para encorajá-los, para dar instruções, para fortalecê-los. Então agora você já sabe, duas cartas, o destinatário, são esses irmãos aqui que nós estamos vendo. Mas seja como for, irmãos, o fato relevante aqui é que a igreja neste momento foi dispersa. Eles fugiram para vários locais, mas a igreja em ponto algum foi derrotada. O que nós veremos na sequência é que esses cristãos que foram forçados a mudar a sua estratégia, os levou a cumprir com a comissão que o Senhor havia dado. Eles foram forçados a levar o evangelho em outros lugares. Assim como a semente foi espalhada em solos diferentes, lá na parábola, que nós vemos o semeador espalhando a semente em diversos solos, a perseguição que inicia com a morte de Estevão serviu para que o evangelho também fosse espalhado em diversas localidades, na Judéia, Samaria e nações vizinhas. E aí então o nome de Cristo se torna ainda mais conhecido. Sobre isso, irmãos, eu gostaria aqui de extrair duas lições práticas para nós hoje. A primeira diz respeito à maneira como nós devemos olhar para tempos difíceis, para momentos de dificuldades que se apresentam sobre nós. Talvez em um primeiro momento, a perseguição que a igreja passa a sofrer, em uma realidade onde talvez muitos deles estavam imaginando que o evangelho triunfaria de forma rápida. Imagina você lá, viu Jesus ressurreto. Qual que é o sentimento? Poxa, essa mensagem vai mudar o mundo. As pessoas vão crer nisso. E todo mundo vai abraçar essa mensagem maravilhosa. Talvez fosse esse o sentimento. Jesus vai assumir o trono logo, porque as pessoas vão crer. Olha quantas pessoas viram Jesus. Centenas. Quem não vai crer em centenas de testemunhos? Mas aí vem um banho de água fria.
vem uma grande frustração. É provável que esses cristãos tiveram que lidar com desânimo. Poxa, eu achei que agora era a hora. Eu achei que agora o reino seria instaurado. Mas nós estamos fugindo agora. Não sei mais nem o que vai acontecer. Eu não posso mais estar com os apóstolos, eu estou fora do contato com os meus irmãos, eu tenho que ir e me esconder em outro lugar. Eles tiveram que lidar com isso. Mas nós podemos ver que tudo aconteceu porque era necessário acontecer. E aí eu me lembro muito de uma pregação que eu escutei no retiro do pastor Neto sobre missões, onde ele disse que se nós não fizermos Atos 1 e 8, Deus fará Atos 8 e 1 conosco. Olha, se nós não cumprirmos com a nossa missão de ir em todos os lugares, Deus vem e instaura perseguição sobre nós e nos espalha. Se nós não cumprirmos com o nosso chamado, Deus vai interferir. E talvez não seja uma intervenção agradável para nós. E a perseguição foi a maneira que Deus usou para fazer o povo espalhar, para fazer aquele povo que estava reunido, confortável, ir a todos os lugares. E imagina se isso não tivesse acontecido. Imagina as consequências de termos o evangelho só lá em Jerusalém. Então isso nos traz lições, irmãos. Nesses momentos, talvez na sua vida, onde alguma expectativa sua foi frustrada, eu esperava que acontecesse tal coisa, mas aconteceu o oposto. Nós sempre devemos lembrar que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Ou será que Deus não poderia ter convertido Saulo antes? Por que o Senhor espera Saulo depois no caminho para Damasco, quando ele estava indo perseguir crente? Deus não poderia ter ido antes? Deus não poderia, naquele momento que Estevão estava ali se defendendo, dar aquela visão não só para Estevão, para todos os membros do Sinédrio? Deus não poderia ter se colocado ali do lado dele, em Cristo, Cristo ter vindo ali e ter se manifestado na frente deles para que eles crescem? Poderia, Deus poderia ter feito tudo isso. Mas Deus não o fez. Deus não fez dessa forma. Então, Deus tem os seus planos. E talvez os planos do Senhor não sejam os nossos planos. Então, quando tempos de sofrimento e perseguição ocorrem, nós temos que lembrar que não somos nós que estamos no controle. Porque nós constantemente queremos brincar de Deus. Nós queremos que os nossos planos ocorram da maneira como nós planejamos. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã e queremos estar no controle dos eventos de amanhã. Mas aí Deus vem e mostra, olha, você não está no controle de nada. Vem crise, vem pandemia, vem um monte de coisa e coloca a nossa vida de cabeça para baixo. Porque Deus quis assim. A Bíblia diz que nem um único pássaro é abatido sem o conhecimento de Deus, sem o controle do Senhor. Nem um passarinho morre sem que Deus queira que ele morra. É isso que a Bíblia diz. Ela reforça para nós o controle de Deus sobre tudo. Sobre tudo e todos. Dando o próprio exemplo da pandemia, irmãos, naquele período a gente já esqueceu, né? Mas naquele momento nós fechamos as portas. E aí muitos de nós, muitos pastores, ficavam tentando entender de que forma pode ser bom impedir a igreja de congregar. Deus, como isso pode ser bom para nós? Impedir que a gente cultue o Senhor. Nós não entendemos aquele momento, mas nós cremos que Deus estava no controle. E que tinha algo que Ele queria nos ensinar ali. E agora, quanto mais o tempo passa, irmãos, mais nós sabemos de histórias de pessoas que saíram muitas vezes de seitas, porque foram para o culto online, e no culto online descobriram igrejas bíblicas. Viram culto de igrejas que pregavam a palavra, e viram, meu Deus, o que eu sigo não tem nada a ver com o que eles estão dizendo. O que me ensinam sobre a Bíblia não tem nada a ver com o que está dito na Bíblia. Isso tirou muitas pessoas de lugares onde não há pregação, onde não há estudo bíblico, onde não há Cristo. E aí nós vemos, Deus teve um bom propósito, Ele quis alcançar pessoas que nunca seriam alcançadas de outra forma.
Deus tem os seus planos, eu posso não compreender. Eu posso não entender os motivos que levam Deus a impor dificuldades, sofrimentos para o seu povo. Mas o que eu tenho que fazer é confiar. Confiar que Deus tem um bom propósito para mim, diante da calamidade, diante da dor, diante do sofrimento. É exatamente isso que nós cantamos agora há pouco. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho que vais. No momento da dificuldade, glorifique a Deus. Ele não comete erros como nós cometemos. Ele sabe o fim do caminho. Ele sabe o que vai acontecer. A nossa visão é curta. A de Deus não é. Irmãos, o que nós podemos fazer nesses tempos de dor e sofrimento é crer nisso. E isso é algo maravilhoso. Saber que o sofrimento nunca é em vão. Irmãos, está cheio de lugares que vão dizer para as pessoas que sofrer não é coisa de cristão. Que cristão não sofre, que cristão não pode ficar doente, que cristão não pode enfrentar dificuldade financeira. Mas, irmãos, isso não vem da Bíblia. Isso é um ensino da cabeça de pessoas que usam do Evangelho para os seus próprios fins. O que a Bíblia diz é que o sofrimento é real. Jesus falou claramente, no mundo tereis o quê? Sucesso, prosperidade? Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Tereis aflições, vão passar por sofrimento. Mas o que ele diz? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também são capazes. Então o que é maravilhoso não é saber que a nossa vida é imune à dor, mas é saber que o sofrimento na nossa vida nunca é em vão. Nunca. Deus tem sempre um bom propósito. Deus pode, muitas vezes, enviar uma provação para chamar a nossa atenção sobre algo. Para nos fazer estar atento para algo que nós devemos fazer e não temos feito. Talvez Ele mande uma dificuldade para nos fazer tornar mais dependentes dEle, para perceber que eu não posso tudo. Que eu não tenho controle de nada. E aí, no momento de dor, o que nós fazemos quando a gente percebe que a gente não pode fazer nada? A gente dobra o joelhinho e vai clamar. Senhor, eu não consigo mesmo, Pai. Eu estou aqui enfrentando essa dificuldade de saúde, eu tenho um parente doente e eu não consigo fazer nada, Senhor. Eu dependo de Ti. Deus às vezes faz disso. Deus às vezes nos traz um tempo de dificuldade para nos fazer desmamar do mundo. Sabe o que é desmamar do mundo? É quando tudo está muito bom. E a gente para de orar, Senhor, volta logo. A gente começa até a pensar diferente, Senhor, demora um pouco mais. Minha vida está tão boa. Eu estou vivendo a vida dos meus sonhos. Ah, não volta agora não, Senhor. E aí Deus vem e manda uma crise. Manda algo ruim para nos fazer de novo voltar. Opa, não, esse mundo não é tudo o que há. Nós temos uma esperança que é eterna. Esse mundo aqui não se compara ao que nós veremos. Então Deus pode fazer isso. Deus pode nos levar para outro lugar onde Ele vai nos usar. De repente ocorre algo e o Senhor nos tira de uma cidade e nos leva para outra. Deus muitas vezes nos manda coisas só para nos dizer, você não sabe nada. Você não controla nada. Você não pode nada. Mas independente de qualquer coisa, irmãos, sempre lembre, a vontade de Deus para o seu povo é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. Mesmo quando nós não entendemos. Senhor, estou passando por esse momento difícil. Eu não consigo ver uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu não consigo entender onde pode estar as palavras boas, perfeita e agradável nisso. Mas eu posso confiar. E eu escolho confiar. Senhor, me sustenta. Me sustenta até o fim. Me ajuda a perseverar com esse pensamento de que eu posso estar sofrendo, mas eu posso me alegrar. Porque a tua vontade para mim é sempre boa, perfeita e agradável.
A segunda lição prática que eu quero extrair daqui diz respeito a Saulo. Saulo de Tarso, o grande líder da igreja, o grande líder perseguidor da igreja cristã daquele tempo. Sabe aquela pessoa que você já orou muito tempo pela conversão? Pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo. E a pessoa é tão resistente ao evangelho que você já até desanimou. Nem oro mais. Já entreguei para Deus. Não quero nem saber de orar mais para essa pessoa. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez você ainda vai se deparar com uma realidade semelhante. Pois bem, quando você estiver diante de pessoas que aos seus olhos jamais vão crer, quando você estiver diante de pessoas que você diz assim, não, essa pessoa não vai se converter. Jamais que ela vai aceitar o evangelho. Lembre-se do que Deus fez com Saulo. Lembre-se disso, irmãos. Saulo não era só um opositor. Saulo não era só alguém resistente ao evangelho. Não era alguém que só não queria ouvir. Não era alguém que só ficava fazendo piadinha dos crentes. Não, Saulo era um perseguidor feroz. Saulo estava determinado em destruir a igreja. Se tem alguém que nós olharíamos e diríamos, esse cara nunca vai se converter, é Saulo. Se nós o conhecêssemos naquele tempo, nós iríamos olhar para ele e até fazer uma oração de salmo imprecatório contra ele. Senhor, derrama a tua ira sobre esse cara. Vem com a tua justiça, esmaga esse homem. Nós diríamos, esse cara não vai se converter. Mas olha o que Deus fez com ele. Saulo, ele foi difícil demais para Deus? O Senhor transformou Saulo no maior teólogo da história deste mundo. Aquele que mais livros escreveu no Novo Testamento. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Então, queridos, quando a sua fé desanimar em relação a outra pessoa que é resistente ao evangelho, lembre-se do poder de Deus que transformou Saulo em Paulo. Lembre-se que ninguém é difícil demais. E continue orando para que o Senhor Todo-Poderoso converta o coração. Que Ele faça aquilo que Ele fez com Saulo. Seja ele quem for. Ore pelo seu familiar, pelo seu amigo, pelo colega. Ore pelo presidente da República. Irmãos, sei que muita gente tem dificuldade de fazer isso. Mas pense só, irmãos, se nós não deveríamos fazer um clamor para que o Senhor convertesse o nosso presidente. Eu sei que a nossa vontade muitas vezes é o contrário, né? O Senhor arraste. Né? Em vez de ilumine, é elimine, Senhor. Mas, irmãos, pense nisso. Nós deveríamos orar, porque ninguém é difícil demais. Nosso presidente é fichinha perto de Saulo. Quem sabe o Senhor não nos surpreende. Por que nós não devemos orar mais por eles, pelos nossos governantes, enfim. Então, querido, nós já vimos aqui que a rejeição de Israel foi o primeiro ato presente no texto para espalhar a semente do evangelho. O segundo evento importante nesse sentido foi a perseguição. E por fim, Deus usou para espalhar a semente do evangelho a pregação. Olha o que diz o verso 4 de Atos 8. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Enquanto isso, enquanto a perseguição ocorria, enquanto Saulo arrastava homens e mulheres para a prisão, o que os cristãos fizeram? Fugiram para não ter o mesmo fim? Eles se esconderam? Eles fugiram, eles se espalharam. Mas eles se esconderam em cavernas, ficaram lá paradinhos, né, foram discretos. Não, o que diz o texto? Eles iam por toda parte pregando. Irmãos, isso aqui é uma obra do Espírito. Porque não é naturalmente humano isso. Quando nós estamos sofrendo perseguição, risco de vida, risco de morte, né, de morrer por causa de algo, a tendência a nós é o lugar mais protegido possível. Então você está sendo perseguido por falar algo. O que você faz? Para de falar. Aqui não. Eles saíram daquela região, mas continuaram a falar. Eles não mediram os custos disso. Eles não ficaram calculando, mas se eu continuar pregando, não vai acontecer o mesmo que aconteceu com Estevão? Não, eles continuaram.
Então você vê uma prioridade clara na vida deles. Esses primeiros crentes da igreja entenderam a importância da mensagem que eles portavam. Eles entenderam o seu papel, a importância desse papel na proclamação da mensagem. Muitos tiveram que sair de Jerusalém, retornaram às suas regiões de origem, mas todos eles foram portando o evangelho, falando, pregando. Isso era mais importante que proteger a própria vida. E aí quando nós lemos aqui na Bíblia que eles estavam pregando a palavra, irmãos, no original isso aqui, ele tem a ideia literalmente de eles saíram anunciando sobre Jesus. A palavra no grego é a palavra evangelho, é pregar as boas novas de Cristo. Eles saíram não simplesmente pregando lá o Antigo Testamento. Eles saíram falando de Jesus. Jesus que morreu e ressuscitou. Então a maneira como Deus planejou para salvar as pessoas, ela ocorre por meio da transmissão de uma mensagem. É assim que alguém é salvo, irmãos. Paulo ele vai dizer em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, você só consegue ter fé, você só pode confiar em algo quando você ouve falar daquilo. Você não pode ter fé em alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não sabe o que aconteceu. Então você tem que ter acesso a uma mensagem, a uma informação, para que você possa entender e crer. É assim que ocorre. Então olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 23. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Ou seja, qual é a sabedoria de Deus? A obra redentora de Jesus. Ele diz, olha, saber sobre aquilo que Jesus fez não é possível ser conhecido por sabedoria humana. Você não vai encontrar no livro de filosofia. Você não vai encontrar em nenhum livro por aí um conhecimento humano, nenhuma enciclopédia, nada vai dizer o que Jesus fez por você. Isso precisa ser pregado. E ele diz, essa palavra, essa pregação, ela é loucura para muitos. É loucura para todo aquele que se perde. Para todo que não crê, isso aí é loucura. Mas ele diz, para quem é salvo, é poder de Deus. O mundo é incapaz de conhecer o caminho da salvação. A maneira como alguém pode ser salvo é através da mensagem de Cristo. Por que é loucura a pregação? Paulo explica. Ele diz para o judeu falar de um Messias crucificado é escandaloso. Porque o judeu, ele crê que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é escandaloso para o judeu dizer que o Messias dele foi crucificado numa cruz. E ele fala, é loucura para o gentil, e ele dá o exemplo do grego, da filosofia, porque dizer que Deus veio ao mundo em forma humana, isso é uma coisa de louco. Você está ficando maluco. Dizer que Deus, primeiro que já é uma loucura falar de Deus hoje em dia, né? Mas você dizer, nossa, Deus veio em forma humana. Esse cara está louco. Completamente louco. Mas nós crentes compreendemos a mensagem. E nós abraçamos essa mensagem com fé, com confiança. E aí então, Deus nos comissiona a falar sobre isso para outros. E nós precisamos ser capazes de levar uma mensagem completa. Irmãos, não basta dizer Jesus te ama. Ninguém vai ser salvo com essa mensagem. Jesus te ama. Que Jesus? Tem tanto Jesus sendo pregado por aí. Qual Jesus? Ninguém vai ser salvo com Deus te abençoe. Ninguém vai ser salvo com, estou orando por você. Talvez Deus use a oração para te fazer pregar. Mas vai ter que pregar. Vai ter que explicar. Nós temos que ser capazes de anunciar uma mensagem completa que passa pela criação,
que passa pela queda, o pecado, o que aconteceu com nós? Por que esse mundo é mau? Você sabe explicar? E aí então apresentar a solução. Jesus, todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Olhe para o seu coração e veja as maldades diariamente dentro dele, em pensamentos, em ações. Todos, não tem ninguém que vai dizer, não, mas eu sou perfeito. Se você for honesto, você vai ver a quantidade de pensamentos horríveis que passam na sua mente todos os dias. E aí você vai ter que admitir, realmente, esse mundo é um mundo mau. Eu sou o mal. E se depender disso para ser salvo, se ser bom é o motivo que me salva, eu estou perdido. Porque se nós colocarmos os 10 mandamentos, nós não passamos do primeiro. Se nós botarmos os 2 que Jesus resume, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. É algum dia, irmãos, nós amamos Deus de todo o nosso coração. Algum dia. Algum dia você amou o próximo como a si mesmo? Eu digo, vá num brechó, um evento de caridade, você vai ver aquilo que é doado. Nós doamos aquilo que não nos serve. Nós não vamos na loja comprar aquilo que eu gostaria de comprar para mim para levar na doação. Irmãos, a gente alguma vez amou o próximo como a nós mesmos? Nunca. Nem um único dia. Então, se depender disso para ser salvo, eu estou perdido. Explique a má notícia. E aí você pode explicar a boa. Olha, nós estamos perdidos, isso é uma verdade. Mas Jesus veio e viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver. E Ele entregou essa vida perfeita no seu lugar. Ele morreu a morte que era sua. Creia e seja salvo. Isso é o Evangelho, irmãos. Nós temos que ser capazes de pregar isso para as pessoas. Pregar isso. Esse evangelho de panfleto tem um alcance pequeno. Tem um alcance pequeno. Mas agora, se você consegue entregar a Bíblia, se você consegue falar, anunciar essa mensagem, aí há esperança. Há esperança. E aí eu quero que você pare por um momento e pense sobre isso. Primeiro, se você já compreendeu o Evangelho, você já abraçou isso em fé, irmão, se você ainda não entendeu, se você ainda não creu nisso, faça o quanto antes. Você pode vir ao final do culto, falar comigo, olha pastor, eu não entendi ainda, me explique melhor, vou ter prazer em explicar. Agora, do contrário, se você já ouviu essa mensagem, se arrependa e creia. Porque disso não depende só poucos anos. Não são poucas décadas. Eu digo os jovens eles acham que são imortais. Eles não pensam na realidade da morte. Até chegar na meia-idade. Daí vem a crise da meia-idade. Eu já estou passando por ela. A gente olha para trás, nossa, como passou depressa. Nem vi passar. A vida é curta. A vida é breve. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Faça isso agora. Ore ao Senhor, creia. Fale comigo, enfim. Agora, se você já creu no Evangelho, se você é crente no Senhor, você é capaz de evangelizar de fato. Você é capaz de explicar de forma lógica para uma pessoa como ela pode ser salva dos seus pecados e ter vida eterna? Irmão, se você chegar à conclusão de que você não consegue fazer isso, você precisa se capacitar, você precisa estudar mais as Escrituras, você precisa treinar isso, às vezes em casa, treine no espelho, treine a maneira, crie um planinho para você poder fazer o evangelismo de maneira prática, leia algum livro sobre isso. Mas nós temos essa comissão diante de nós. Ore para que o Senhor abra portas para você falar. Às vezes, dependendo do local que nós trabalhamos, é difícil, então ore, Senhor, abre uma oportunidade para mim falar do Evangelho no meu trabalho, na minha escola, com os meus familiares. Irmãos, a gente esquece de orar sobre isso. Você já orou alguma vez por isso? Senhor, me abra uma oportunidade de pregação onde eu estou. Você já orou por isso? A gente esquece. Pense no lugar que Deus tem te levado agora, no momento. Seu local de trabalho, sua escola, os seus vizinhos, as pessoas que você tem contato regular. Às vezes, pessoas que você vê todo dia.
Irmãos, talvez você seja a única oportunidade dessa pessoa de ouvir uma pregação clara do Evangelho. Talvez você seja a única pessoa capaz, ali próximo, que você pode anunciar o verdadeiro Evangelho de forma simples e clara. Já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar que talvez pessoas passem por nós sem nunca ter ouvido? Então, o meu desejo, irmãos, e oração é que o Senhor nos dê a mesma coragem, a mesma ousadia que esses nossos irmãos do primeiro século. Que mesmo em risco real, eles não negociaram o seu chamado e proclamavam o Evangelho. De tal forma que essa mensagem chegou até nós. Eles pregaram. Então, queridos, para encerrar, no texto de hoje nós vimos o início da atividade missionária na história da igreja. Você pode marcar sua Bíblia, se você tem Bíblia de anotação, e botar o início da atividade missionária na história. Foi nesse texto. Aqui começou o ir e fazer discípulo de todas as nações. Essa era a grande comissão que Deus entregou aos seus discípulos. Nós vimos que no princípio a igreja se concentrou e se reuniu as forças somente ali em Jerusalém. Mas Deus atuou diretamente para que fosse feita a sua vontade. O primeiro movimento missionário da história inicia pela rejeição da liderança judaica juntamente com a maior parte do povo de Israel, que rejeitou o testemunho dos apóstolos e que resultou na morte de Estevão. Depois, Deus envia perseguição, tendo como grande líder um homem chamado Saulo. E essa perseguição faz com que os cristãos se espalhem pela Judéia, Samaria e toda parte. Esses cristãos fugiram de Jerusalém, mas não fugiram do seu chamado. Onde quer que eles estavam, eles levavam a pregação, a mensagem sobre Cristo, o testemunho acerca do Messias que morreu crucificado, mas que ressuscitou e vivo está. Então, queridos, que o Senhor não precise mandar sobre nós provações para que a gente cumpra o nosso chamado. Que nós tenhamos sempre a consciência do grande tesouro que nós possuímos. Irmãos, essa mensagem é a coisa mais preciosa que nós temos. Sabe a fórmula para vencer uma doença grave? Foi descoberta. Imagina quem descobriu, ele gostaria de guardar só para ele. Nós não estamos falando da cura de uma doença, nós estamos falando da cura da alma humana. Nós estamos falando de algo que dá vida eterna para as pessoas. Não há nada mais precioso do que isso. E nós portamos isso conosco. Nós não podemos ficar só para nós. Nós temos que anunciar, pregar. O resultado da pregação, Deus quem sabe. Depende do Senhor o resultado. Mas o nosso dever tem que ser feito para que o Senhor não envie sobre nós provações, para que o Senhor não precise nos espalhar. Então, queridos, em primeiro lugar, confie, creia. E mais uma vez eu reforço, se você ainda não entendeu, se você não sabe qual é a mensagem, não saia daqui sem falar comigo, falar com alguém, pergunte. E se você já crê, entenda a grande responsabilidade que nós temos. Nós temos uma prova de oração e aí nós vamos fazer a nossa ceia, depois nós temos o nosso almoço juntos. Então oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra revelada, que em tudo nos instrui. Podemos aprender por meio da própria história das Escrituras, história da igreja cristã que o Senhor nos deixou registrado no livro de Atos, como o Senhor agiu para que a sua vontade sobre a grande comissão fosse feita. O Senhor nos ordena como discípulos a ir a todos os lugares, anunciar que há salvação para a humanidade. Essa salvação está em Cristo Jesus. O Messias que veio ao mundo, viveu vida perfeita e que se entregou, que morreu em nosso lugar. Primeiramente, Pai, que o Senhor possa gravar essa mensagem no coração de cada um de nós aqui. Que o Senhor conceda teu Santo Espírito convencendo disso. E que a partir do momento em que cremos, que possamos ser verdadeiros missionários. Todos nós aqui, como cristãos, temos uma missão. O Senhor nos comissiona a ir onde quer que estejamos e falar sobre Jesus, e pregar sobre Jesus, e anunciar que há salvação. Que Deus, Ele salva
nós mesmos dos nossos pecados e que há vida eterna disponível por meio de Cristo. Nos ajuda, nos dá força, nos encoraja, Deus. Que a gente jamais negligencie ou negocie essa verdade. E que possamos, Pai, cumprir com essa missão sem que haja necessidade de o Senhor intervir com sofrimento, com tribulações ou perseguições. Então nos ajuda, Pai, que possamos ser sempre fiéis a Ti, a Tua palavra e a essa mensagem que nós portamos e que devemos anunciar. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.